Ouviu, né? Bora pra cima então. Salve, salve, rapaziada. Erison Max aqui, de novo, num papo legal. Não sei se é um papo legal e moral, ou moral e ilegal, ou ilegal e imoral. Qual que vai ser o papo aqui? Eu estou aqui com o doutor Diogo Saturnino, né? Mais vulgarmente conhecido por mim como Diogão. Salve, galera. Como vai aí? E aí, como é que você está? Tô bem, graças a Deus, e com você? Ah, eu tô com a cabeça fervendo por causa do tema aí. A gente vai falar de Paternidade afetiva, né? Vamos conversar? paternidade socioafetiva, né, meu? Eu sei que é um assunto que bota todo mundo com o botico trancado, né, meu? Isso. É O cara, aquele medo, né? Vou pagar pensão para filho dos outros, não sei o quê. o negócio porque é um puta abacaxi, né, meu? Foi aquilo que a gente falou no último bate-papo que a gente teve. Se tem uma coisa que dá cana no Brasil, é pensão, né, meu? Agora, você Isso, imagina puxar uma cana porque você não pagou pensão do filho que nem é teu. exatamente. São 30 mais 30 mais 30. O juiz pode fixar 30 dias, se não cumprir mais 30, depois mais 30. Ou 60 mais 30, ou ir já direto para os 90 dias, entendeu? Aí Que imagina uma delícia situação isso. dessa por uma coisa que você não fez, né? Entre aspas, né? Três, três refeições por dia, dormindo sempre acompanhado, olha que loucura. É Né? complicado. E se o advogado for bom, ainda consegue aquele benefício. Nesse caso, você sabe que na prisão civil, né, na prisão por pensão, né, que vamos falar um pouquinho sobre essa situação, a Ah, única forma de você sair ou é cumprindo o prazo da prisão, do mandado, ou você pagando a dívida, né, ou fazendo um acordo. Senão, não tem outra coisa que o advogado pode fazer. bom, peraí, mas você já colocou um escape aí que é razoavelmente possível, porque, tipo assim, pagar os 90 dias, 30 dias, seja 3 dias, ninguém quer Não, ficar preso. É uma coisa que ninguém quer. Outra coisa que você falou é que, pô, se o cara já não está pagando é porque não tem dinheiro, né? exatamente. Ele não vai ter de onde tirar, né? Ou, Provavelmente, se o cara tem alguma coisa para vender, pôs à venda e não vendeu a tempo, né? exatamente. Ou ele faz um acordo com a mãe da criança para pagar parcelado, Era, era o ou que ele eu ia quita. dizer. Era o que eu ia dizer. Você tem aí a terceira saída, que acaba sendo a melhor, né? É a Bom, única, praticamente, né? Na prática, a única, né? é, na prática é única, né? Mas aí o que acontece? Depende do bom senso da mulher. Peraí, antes da gente começar a entrar nesse assunto, eu quero entender o seguinte: vamos entender o princípio positivo dessa lei. Porque toda lei, a gente já tinha falado lá atrás, tem um princípio positivo, que é ajudar uma parte mais fraca, que é criar um equilíbrio, né? Porque é Isso, isso que é a proposta da justiça, né? isso, exatamente. Criar um equilíbrio. Então, o que essa lei aí tem ideia de equilibrar, Diego? O que é? Na verdade, a lei de alimentos, que ela acabou entrando no Código de Processo Civil, ela, na verdade, ela busca forçar o pagamento, né, da prestação alimentícia, né? Ela busca forçar o cumprimento da prestação alimentícia por parte do alimentante, né? Que muitas das vezes Por busca burlar isso, né? Falando que recebe uma quantia, quando na realidade ele recebe outra, né? Então, o legislador, nesse caso, ao impor na lei a prisão civil, é justamente forçar o cumprimento Não, da tudo prestação. bem, tudo bem, mas a ideia, quando essa lei surgiu, eu tenho a impressão de que não era assim, a coerção da ameaça de prisão, né? Ela vem em função do cara ter que pagar porque de qualquer jeito, porque existe um terceiro aí que seria o filho, que é um indefeso. Exatamente. Teoricamente, ele a ideia, eu acho que a ideia é defender essa. Me corrija se eu estiver errado. Exatamente isso. Na Está verdade, defendendo é essa proteger o criança que incapaz, né? Porque o filho, até os é 18 isso, anos, isso, incapaz, é bem isso mesmo, incapaz. Ela não então, tem, ela não tem a capacidade de que se acontece? autoprover. Né? Até os 16 anos ele é incapaz, ele não pode fazer nada, ele depende da mãe ou do pai, dos representantes legais, para buscar o direito dele. Dos 16 aos 18, ele se torna relativamente capaz. É o que chamamos também de menor púbere e menor impúbere, que vem a ser relacionado à região pubiana.
Menor impúbere é o menor de 16 anos para baixo. E o menor púbere é o menor de 16 anos aos 18. Bom, com 14 eu já estava pegando. Com É, 14 eu já estava pegando. Os é, caras estão sendo até benevolentes, porque com sim, 14 eu já estava tocando terror. sim. Bom, mas então, mas a ideia é defender é defender a criança, né? Sim, você O ente defender os interesses não dessa parte. consegue que não consegue se autoprover, né? Sim, nem se autoprover, nem se autodefender, né? Porque, Pois é. juridicamente falando, nós entendemos isso, né? A maioridade, a pessoa pode gerir ela própria os atos civis dela. Aí eu vou falar de um caso aqui que é interessante, porque eu vou falar de um caso hipotético, porque eu honestamente não achei nada, mas eu tenho certeza que se a gente procura, a gente acha que tem uma coisa que me incomoda, e eu já tinha comentado com você que eu já me debrucei sobre, para entender de onde são feitas as leis, como é que elas são feitas, né? Tem o positivismo, o justnaturalismo, né? Tem, tem uma outra, bom, o que não vem à baila, mas o caso é o seguinte, eu quero entender o seguinte, quando essa lei é feita, ela provoca algumas injustiças, Sim, né? e E alguns eu tô abusos. querendo, então o que acontece? O que eu já vi foi casos de, por exemplo, do cara que nem, eu conversando com o Bruno, ele me mandou um vídeo de uma advogada que trata esse assunto como se fosse a coisa mais bonitinha do mundo, que é só o pai falar que ele não é pai, que ele é padrasto, identificar a criança sempre como enteada, que ele está livre dessa situação, que não é verdade. Porque, Não. até agora entrando nesse papo de positivismo, eu acho que quando é uma lei que é impositiva, ela precisa ser terrivelmente clara. E quando você fala que, por exemplo, criar um elo socioafetivo com a criança, justamente por estar defendendo a parte mais fraca, que é a criança, me corrija se eu estiver errado, o juiz tende a interpretar pelo lado da criança. Então, o que acontece? Por mais que você não se identifique como pai, se você começa a participar ativamente da vida da mulher, você acaba participando da vida da criança, de alguma maneira. Sim. É Né? impossível não acontecer o Não, contrário. não tem como, sendo que ela é mãe da criança, você não tem como ficar com a mãe e fingir que a criança não existe. Ela acaba sendo arrastada para um convívio. Entendeu? Ou seja, o que eu acho, e é daí que eu acho que vem o medo de todo mundo. Até eu quero perguntar isso para você, porque eu quero entender essa ideia. Se você conseguir manter esse afastamento de não identificar a criança como sendo seu filho, ainda que você tenha esse cuidado, se houver uma identificação por parte da criança e a mãe documentar essa identificação, ela pode ganhar uma causa pedindo a paternidade socioafetiva, perdão. Ela pode ganhar essa causa? Olha, existe um grande risco de algo ter êxito nessa empreita assim. Por quê? Primeiro porque é impossível, cara, praticamente impossível uma pessoa, seja o homem ou a mulher, que está num relacionamento que o outro tenha um filho, ela não participar da vida dessa criança. A Já impressão que começa a gente por aí. tem a impressão que a gente tem que a gente desconsidera isso. Né? Sim, o juiz considera, mas a gente tem que analisar no seguinte ponto. Primeiro, gerou um elo, um vínculo afetivo? Esse é o primeiro ponto. Qual a participação, no caso, vamos falar do namorado da mãe, vamos usar ele, vamos usar o homem. Qual é a participação? Ele proveu o sustento do filho da namorada? Vamos dizer assim. Ele proveu o sustento? Peraí, então pera um pouquinho. Se, por exemplo, se ela documentou uma vez que o cara foi fazer um churrasco na casa dela e comprou, sei lá, comida, isso daí Não, pode não, ficar. não, não, não só isso, não só isso. Eu digo ajudar com fralda, ajudar a fazer uma compra, dar presente de Dia das Crianças, levar Pô, para cara, mas, passear. pô, É, mas isso aí é tipo assim, é o básico do convívio, né? é o básico do convívio, mas acaba caracterizando um elo muito forte entre a criança e o outro, vamos dizer, entre aspas, o cônjuge, mas não é cônjuge, né? Entre o É, companheiro da mãe, entendeu? o que eu tô,
O que eu estou querendo pontuar aqui é que é o seguinte, isso acaba acendendo um red flag, por exemplo, se você pega uma mulher que já tem alguns desvios comportamentais que você identifica, e ela tem filhos, isso já dá para você um puta red flag, né? Já é um Ah, sinal de não, alerta. não tenha dúvida. Não tenha dúvida, porque através do comportamento dela, você já vai perceber se você vai entrar numa fria ou não. Até porque não são todas as mães solteiras que são desonestas. Não, na verdade, foi aquilo que a gente estava conversando um pouco antes de começar a gravar, né? Sim, Na verdade, é bem o contrário, né? Eu já tive exatamente. experiência com É que nós vemos muitos casos, mas graças a Deus existem muitas pessoas e isso acaba sendo uma pequena parcela. Pelo menos eu quero acreditar nisso, que acaba sendo uma pequena não, parcela das mães solteiras. não é nem questão de acreditar, é você pegar experiência de vida. Foi aquilo que eu falei Sim, para você. Eu tive experiência com muitas mulheres que eram mães solteiras, muitas. Com algumas eu fiquei por um tempo, com outras nem tanto, com algumas eu tive um relacionamento mais sério, mas a grande maioria delas nunca me deu dor de cabeça, cara. Aliás, eu vou falar para você, eu nunca tive uma dor de cabeça nessa linha se não for com a minha ex-esposa mesmo, com a minha filha, mas isso aí era minha, foi reconhecidamente minha, era tudo meu. sim. Então, agora, com uma mãe solteira, eu pessoalmente posso falar para você que eu nunca tive essa experiência aí de problema com paternidade. Eu nunca tive. Tive outros tipos de problema, mas esse não. Isso é bom. Então, é interessante frisar, né, para a rapaziada que está ouvindo aí não ter medo, porque não é uma coisa comum. É comum a gente ter medo porque justamente o cérebro da gente tem um péssimo hábito de prestar atenção só no que é ruim. Então, Sim, então para você que está ouvindo aí, você que está com medo, que está pensando, parceiro, pode ir, vai. Só fique atento para os alertas vermelhos, né, Diego? exatamente. A gente vai dar uns alertas aqui, né? Quais são alguns alertas, algumas coisas que pode ser feito, algumas coisas que não pode ser feito, entendeu? Né? Há algumas coisas que é necessário observar, entendeu? Porque é complicado, né? O que pelo menos eu ouço são coisas complicadas de lidar Então eu depois. vou falar uma coisa, não sei se você vai concordar comigo, porque é complicado e não é, né? Porque o que acontece é o seguinte, se a mina tá dando red flag, o sujeito só tem tá dando red flag e o cara já ouviu o conteúdo da gente, tá antenado nas coisas que estão acontecendo no mundo, sabendo as mudanças que têm acontecido de comportamento relativo à lei, relativo a tudo, o cara só se permite entrar numa situação dessa se ele tiver muito babão, né? Se Sim, tiver muita bo... se ele for Miqueinho, né? né? É o Miqueinha. Se for o Miqueinha, aí entra, né, meu? Mas Exatamente. Se ele mas for, se ele for mesmo um assim, meninão da igreja, como dizem, né, o menino bom da igreja, né, que é é, os principais alvos, né, a gente ouve muito que eles são os principais alvos, o meninão bom da igreja, o Miqueinha, são os alvos, né, desse tipo de gente, né, que anda no carrossel depois quer achar alguém para um relacionamento sério e acaba fazendo com que essas pessoas que são, né, que estão no intuito, não estão na boa fé, né, caem nesse tipo uhum. de situação desagradável, né? Pois é, então, agora eu vou mandar um recado para você que está ouvindo, para você que acha que é o Miqueinha que caiu nessa, ou se você já passou por uma situação dessa. Tem um ditado, Diego, antigo, que você deve conhecer, que diz cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Exatamente. Pois é, pois é. O que eu tenho a dizer para essa rapaziada é o seguinte, parceiro, se você já caiu num golpe desse, se você está aí no mundo, saiba, cara, tem muito mais mulher no mundo do que você imagina. Então, na dúvida, parceiro, sacrifica o relacionamento. Na dúvida, você sacrifica o relacionamento. Porque Sim, se não for, e você construir um elo verdadeiro com essa mulher, ela volta. Se for uma mulher exatamente. honesta, íntegra, que vale a pena, ela volta. Se você sacrificar o relacionamento e explicar para ela, olha, eu percebi isso, percebi aquilo, por isso eu acho que, por enquanto, eu acho que a gente não deve continuar junto. A gente pode até manter contato, mas por enquanto vamos parar por aqui. Se a mina for mal intencionada mesmo, ela vai procurar outro otário para dar um golpe. E se não achar, ela pode voltar também, né? Existe isso, né?
Eu acho difícil. Eu acho Se, difícil. Porque se ela voltar, ela vai dar red flag de novo. sim, sim. Dois red flag da mesma mulher, cara, eu vou falar para você que está me ouvindo, se você tem dúvida se é o Miqueinha e já levou 2 red flag da mulher, você é o Miqueinha, parceiro. Pula fora. Mas se acontecer isso e aceitar, é o Miqueinha com M maiúsculo, vamos dizer assim. Não, então não, é o que eu estou falando. Se já aconteceu, se já recebeu 2 red flag e ainda não pulou fora, você é o Miqueinha. Sai fora. Exatamente. Bom, voltando para o tema aqui. Então, bom, eu acho, será que essa lei traz, falando assim de resultados práticos, né? Imaginando o que essa lei, os impactos que essa lei traz na sociedade. Falando de equilíbrio para a vida da criança, eu acho que ajuda, não ajuda? As crianças, eu acho que Não, sim. a criança em si, a maioria das crianças, a maioria dos casos, a criança acaba sendo beneficiada de uma forma ou de outra, né? Sim, sim. Exatamente. A criança, na verdade, ela não vai ficar desamparada, né? Até porque Desamparada. o que nós vemos, Amparada. ela vai ficar amparada. O que nós vemos também, o que acontece nessa situação, é que a criança acaba recebendo 2 pensões. Se a mãe foi honesta, garante alguma coisa, garante um bom futuro para a criança, né? Porque aí Sim, porque garante ela vai educação. receber a pensão, ela vai receber a pensão do pai biológico, certo? Que está no registro, e ela vai receber a pensão do pai socioafetivo, que é o namorado da mãe, que termina que depois que eles não estão mais juntos. Agora, E deixa eu aí, perguntar uma coisa para e, e você, que aí, eu acho que... só um parênteses, e aí que vai começar alguns conflitos, porque tanto um pai quanto o outro, eles vão ter os mesmos direitos e obrigações. Como que vai ficar a visitação, os direitos de visitas e convivência dessa criança? Puta que pariu, né, meu? Que loucura, Porque né? tudo isso vai ser regulamentado. Aí eu vou para o mais grave, como que vai ser a educação dessa criança? Porque se você acaba sendo reconhecido pela justiça como pai dessa criança, você também é responsável pela educação dessa criança. Eu vou ser honesto com você. Você está falando de impacto comportamental na vida da criança? Não, não. O impacto mesmo da decisão de que reconhece essa situação. Ó, eu vou contar para você o que me vem à mente quando você me fala um negócio desse. Me vem 2 situações. Uma situação onde existe um esforço aí dos adultos envolvidos aí para conseguir um equilíbrio nisso. Se houver de fato a intenção do pai aí, que é o pai socioafetivo, de participar da vida da criança, que eu acho que pode ser uma coisa muito bacana, porque foi o que eu falei, eu tive relacionamentos com mães solteiras que eu era amigaço dos filhos. Sim. Foi assim, e foi muito legal. Então, agora, a outra situação, então eu vejo aí uma acomodação que pode beneficiar muita criança, pode criar uma rede de amparo muito forte para ela. Sim, mas também pode gerar um conflito muito grande. Imagina o pai, Pois é, imagina o era o que pai eu ia falar. biológico, imagina Era o que o eu ia pai falar. biológico vendo um terceiro. Vamos supor que o pai biológico, vou dar essa hipótese para você. Não, A, eu te a, a mãe imagino. da criança trai o pai biológico com o namorado que virou pai socioafetivo. Aí você imagina o pai biológico ver o filho sendo repreendido por esse cara. Isso aí é um fator complicativo, né? Entendeu? Mas, Então vamos mas começar foi, por aí. Vamos não, começar isso por daí esse ponto. essa é outra situação que eu estava pensando, porque pode criar um desacompanho, mas isso daí tudo isso eu acho que é um mal menor. O que eu vejo com um potencial de mal maior para uma coisa dessa, até uma pergunta que eu vou fazer para você, por exemplo, uma mulher que acaba tendo um comportamento leviano com isso, porque, por exemplo, existem pessoas assim, infelizmente, elas estão aí espalhadas pela sociedade, uma mulher que pensa o seguinte: eu vou conseguir, sei lá, além da pensão do pai, mais umas três pensão de paternidade socioafetiva, e, nem cuidar da criança eu não tenho mais, que eu tiro do pai e levo para o outro, tiro do pai e levo para o outro, tiro do pai e levo para o outro, e fico Como sem que nem ter que fica, cuidar da criança. como fica a Será que isso cabeça da pode criança? acontecer? Isso pode acontecer? Eu não sei de nenhum caso, mas Sim, será que... se houver comprovado o vínculo afetivo entre a criança e o suposto ou o candidato a pai socioafetivo, isso pode acontecer. Aí como que vai ficar a cabeça da criança? Já começa por aí. Não, aí, mas isso daí
são ponderações que eu acho que cabem ao juiz, né? Sim. É até uma coisa que eu estava debatendo com o Bruno, e a gente volta naquela história de jusnaturalismo, juspositivismo, a coisa acaba se rendendo a uma interpretação do juiz, né? Sim, e outra coisa, esses processos tramitam em segredo de justiça. Como que você vai provar que a pessoa ela é usual na prática de cometer esse tipo de conduta? Na prática, nessa prática, ela é usual e está pleiteando esse tipo de situação em juízo. Você não consegue provar, a não ser que o advogado entre em contato com outro advogado para poder descobrir. Mas até nisso você vai ter que descobrir o nome da pessoa, o nome do advogado, entrar em contato, pedir essa informação. Quem vai conseguir fazer isso? Vai ter essa... Não, e às vezes, e o advogado da mulher não tem por que facilitar. Exatamente. Exatamente. A gente parte para uma questão processual para você tentar quebrar e mostrar para o juiz, olha, essa mulher aqui, ela está dando golpe. Esse exemplo específico, né? Esse exemplo específico. Aí a gente chega naquele ponto onde a coisa é legal, mas é imoral. Né? Exatamente. Aí tem outro ponto. A mulher pleiteia a pensão, certo? Mas ela não quer que o cara tenha contato com a criança. Isso, pois é, mas aí já existe, aí eu conheço esse caso, eu já passei por ele. Aí já existe a tipificação de alienação parental. Né? Exatamente, alienação parental socioafetiva. E aí nós vamos criando, na verdade, alguns monstrinhos legais, porque vira novelo, né? Alienação parental que nós conhecemos, ela existe, né? Em relação ao pai biológico. Aí, de repente, você pega o namorado da mãe, que acaba sendo reconhecido como pai socioafetivo, aí ele tem que pagar a pensão, aí essa mãe começa a queimar o filme, vamos dizer assim, né? Queimar o filme desse rapaz pro filho não querer ter contato com ele. Aí, quando ele vai exercer o direito dele, porque se ele tem a obrigação de pagar a pensão porque ele é pai, ele tem o direito de convivência. E gera um direito para a criança também. E aí vira uma bola inflável, né? E a hora que explodir, entendeu? Vira um rolo de lã cheio de, sei lá. Eu fico imaginando a situação de enrolar um rolo de lã no meio de um palheiro, tá ligado? Sim. Que não tem como. Vira aquele negócio horroroso, terrível, espeta. Pelo amor de Deus. Virou o termo que eu acabei usando, virou um monstrinho legal, né? Virou um monstrinho judicial, né? Porque imagina uma alienação parental socioafetiva. Ô Diego, você vira pai da criança e do advogado, né? Exatamente, né? Porque assim... Você vira pai da criança e do advogado, pô. Sim. E aí a gente tem uma outra... Era o que eu ia querer abordar aí. E quando existe aí o caso de uma traição, é que o cara, por exemplo, que o cara assumiu a paternidade já do filho, que nem eu vi do Marreco lá, que ficou 2 semanas com a mina chegou e falou que engravidou nessas 2 semanas, o Marreco assumiu, esse quebrou a cara. Uhum. Ele assumiu depois que ele pediu o DNA. Depois que assumiu, dançou. Assim, se você assume e você sabe que é filho de outra pessoa, você está praticamente cometendo uma situação que chama-se adoção. Não, mas se você assumiu, por exemplo, com base mas se você assumiu, por exemplo, com base numa confiança da garota. Sim. Aí é uma outra situação, porque ele pode pleitear uma investigação de paternidade, tá? Se confirmada a paternidade e não ter caracterizado esse elo entre ele e a criança, ele consegue se livrar de boa da situação. Ou seja, ainda que o cara cometa uma gafe dessa, agora, se o outro pai se recusar a pagar a pensão, o cara não fica amarrado na situação? Não. Se não caracterizou ela, esse vínculo... Deixa eu só concluir. Era aquilo que a gente estava falando. O juiz vai tomar o ponto de vista da criança, ou seja, ainda que não haja o elo afetivo, ele vai levar em consideração que a incapacidade dele se autoprover, né? Sim, mas aí vai caber a parte cobrar quem de direito, né?
Nesse caso, cobrar o pai biológico. É, Ela vai ter que descobrir bom, quem é. pois é. Mas se o pai falar que não, Aí, no caso, a mãe vai ter que fazer uma investigação de paternidade contra o cara que ela acha, certo? Contra a pessoa que ela acredita ser o pai da criança. E se comprovado, ela vai ter os direitos, a criança vai ter os direitos dos alimentos. Aí ela bom, pode até mesmo nessa investigação tentar pleitear os alimentos provisórios. pois é. Mas se o outro, que já assumiu o BO, tiver correndo também na justiça para, sei lá, como é que é, para anular a paternidade, né? Isso, já tivesse Se ele estiver investigação. correndo, então, se estiver correndo o processo da mulher contra o pai legítimo, contra o pai biológico, e o outro já está amarradinho, o juiz não tende a deixar esse que não é o pai de Ela fato vai dar muita bandeira, né? pagando pensão durante esse período? Vai dar muita bandeira, né? O advogado, nesse caso, né, ele vai ter que ter a cautela, né, de aguardar o desfecho de uma ação para depois propor uma nova. Porque se ele propor duas, une-se as ações e une-se os advogados, se descobrirem, e informam o juízo. Ela nem sabe quem é o pai do filho dela e está cobrando alimentos. Peraí, eu não entendi. Para mim não ficou muito claro. Ó, O que eu estou o dizendo é o exemplo, seguinte. o exemplo que Ó, você me passou são duas ações. vamos concatenar aqui, peraí. Deixa eu só concatenar. A ideia é a seguinte. A mina entra, vamos entender, ela tem um neném. Pum, nasceu o neném. Sim, Na primeira semana de vida do neném, nasceu o neném. Aí, o cara que achava que era o pai foi e assumiu a paternidade. registrou. Aí, aí registrou. Sim, Aí passa, sei lá, 3 meses. O cara resolve pedir um exame de sangue da criança. Aí ele resolve pedir o exame de paternidade. Ele pede e descobre que não é pai. Aí sim. ele entra. Aí o que acontece? Ele já está ali, já assumiu a paternidade, já está pagando, já está financiando a criança. Aí o que acontece? Ele entra com pedido, porque vamos dizer que ele não está mais com a mulher, está só financiando a criança. Sim. Aí ele entra com pedido de anulação de paternidade. Isso. Se ele já tiver Quando com o ele entra DNA com na pedido, mão, ele vai entrar com uma. Se ele tiver com o peraí, DNA. deixa eu só concluir, Diego, deixa eu só concluir. Quando ele entra com esse pedido, ela se assusta do lado e fala, não posso ficar sem esse dinheiro, vou pedir para o pai de fato. Aí ela pede para o pai de fato. Enquanto esse processo de correndo contra o pai de fato, o juiz que, sei lá, que tá acompanhando essa. Como é que fala? Não é acompanhando, É o juiz do processo. o juiz do processo, ele não pode deixar o outro que assumiu a paternidade pagando enquanto não acontecer nada? De ofício, não. Na De ofício verdade, não. o advogado vai ter Ele que. não pode decretar, o cara não precisa pagar na marra. Não, não. Sem provocação das partes, não. O que vai acontecer é assim: se o Não, rapaz já já houve tiver. a provocação. Já Sim, houve a provocação. que há ação. Mas se ele não. Vamos supor, se o rapaz ele já tem o exame de DNA na mão, ele vai entrar com uma negativa de paternidade. Ponto. Sim. Esse processo ele é rápido, não é um processo que demora. Mas vamos supor que, no seu exemplo, ela descobre, ela fica com medo de perder os alimentos, vai atrás do outra pessoa que ela suspeita, certo? Esse processo é para o mesmo juiz. O juiz de ofício ele não pode simplesmente mandar parar de pagar a pensão, entendeu? A parte, né, no caso, o rapaz que entrou com a ação primeiro, através do advogado, se ele descobrir, ele vai ter que fazer um pedido para suspender ou para tirar a prestação de alimentos. Agora, Peraí. Deixa eu perguntar uma outra coisa que me ocorreu. No caso, por exemplo, esse que assumiu a paternidade, que não é o pai biológico, ele estava pagando voluntariamente, porque ele estava se sim, relacionando com mulher, certo? Então, ele pagava voluntariamente. A partir do momento que ele descobriu que não é dele, ele suspende esse pagamento. sim. Então, Mas nada em será que juízo. essa mulher não pode, por exemplo, alegando que ela não pode ficar sem esse dinheiro, entrar com processo em ambos os pais? Eu entendi sua pergunta. Na verdade, não tinha nada fixado em juízo. É isso que você quer me Isso, dizer? isso, isso. Sim, não. Então ele pode parar. Ele pode parar, porque a obrigação de alimentos, ela legal, eu falo, ela surge como uma sentença. O juiz sentenciou, vai pagar X de pensão. Aí ele é obrigado a pagar, senão ele vai ser preso. Agora, Então caso vamos entender. contrário,
Se não tiver nada fixado, ele pode simplesmente parar de pagar. Isso aí então, mas, por não exemplo, vai fluir problema para ele. se ela entra com essa ação, falando para o juiz, seu juiz, eu preciso que um desses dois reconheça a paternidade, porque eu sem criança, não tenho, sem esse dinheiro, eu não tenho como amparar a criança. Ela pode entrar com uma ação dessa? Ela pode entrar com ação de alimentos e contra quem ela entenda que seja o pai. Ela vai Ela entrar com pode uma... entrar contra os dois, então. Ela pode Sim, entrar contra sim. os dois. Se ele Ou entrar seja, com uma ação... Se ele inclusive entrar... me enrolar no meio. Inclusive me enrolar no meio, né? Se ela ouviu esse podcast aqui e falou, não, vou meter o Max aqui no meio também, ela pode, né? Não para Pode. ganhar, mas ela pode. Mas ela tem que comprovar que vocês saíram, né? Esse é um ponto, né? Isso aí eu Um duvido. ponto, né? Não, dessa aí eu Pedir duvido. alimentos provisórios tem que comprovar que vocês tiveram alguma coisa. Não, então eu tô livre aí, porque eu tô meio out no mercado. Agora, Dessa nesse exemplo que você me passou, o que pode acontecer é isso. ela pode entrar com a ação contra quem ela entenda ser o pai da criança, investigar a paternidade, porque a ação negativa de paternidade é uma ação rápida, principalmente se tiver com o exame de DNA na mão, Tá, entendeu? então peraí, eu quero uma pergunta agora, eu quero uma resposta objetiva sua. Certo? Sim. Levando em consideração aí que ela pode entrar com um processo contra eu e os outros dois, os que estão enrolados. Né? Levando em consideração aí que eu estou fora dessa jogada aí, porque eu dei a sorte de você me limpar no início da jogada. Né, então, levando em consideração isso, ela entrou com processo contra os dois. O juiz, no primeiro, assim, quando ele olha, que ele vai falar assim, alguém precisa pagar essa pensão. A primeira sentença que sai para ele pagar a pensão seria para o pai biológico ou para o que assumiu? Para o que assumiu. Para o que assumiu. Eu entendo que para o que assumiu. Para o que assumiu. Exatamente. Ou seja, porque ele, em tela, ele é o pai da criança, entendeu? Legalmente, ele é o pai da criança. O que nos leva a dar um conselho a você que está nos ouvindo aí, porque esse que é o objetivo. Primeiro, não precisa ter medo. Segundo, nunca assuma assim sem pedir paternidade. Porque Exatamente. vou falar de uma experiência pessoal aqui muito curiosa. Meu irmão teve o primeiro filho dele, né? Foi muito curioso, já faz muitos anos. O moleque já tem, acho que uns 24 anos. Mas quando nasceu, era o Xerox do meu irmão. Eu olhei para ele e falei, se você pedir exame, você é um descarado. Ele pediu. Mas foi positivo. Não, era dele. Não, ele tem três. Você olha, eu vou falar uma coisa para você. Tem filho que você olha, você ainda duvida. Mas tem uns que você fala, não, o cara pedir paternidade aqui é muita sacanagem. Mas na verdade o que acontece? Falando aqui, agora voltando um pouco para a seriedade, né? Já que eu me limpei no lance aqui. Voltando um pouco para a seriedade. Acaba sendo um documento que é interessante qualquer um pedir, né? Sim. Nesse caso, se a suspeita, antes de registrar a criança, peça um exame. Dá para fazer durante a gestação? Mesmo que não haja, isso daí é uma coisa até que eu posso falar com experiência. Quando nasce o bebê, que você vai registrar, né, você nos primeiros exames, o pai assina. Você tem tanto que é interessante acompanhar o nascimento. O pai assina os exames. Então você pode colocar na ficha de exame lá, exame de DNA. Você dá uma amostra do seu DNA na hora que a criança nasce, antes de registrar. Então você pode esperar o resultado desse exame para poder registrar a criança. Já caso dê uma negativa, com certeza, se o cara estava numa ansiedade do neném chegar, imaginando que o neném era dele, o mundo dele vai virar de cabeça para o ar. Né? Sim. E aí pode vir na mente dele, pai é quem cria. Então, mas nesse momento, é interessante falar para o cara, não registre, parceiro, espera a poeira baixar, espera a adrenalina baixar, aí eu vou dar um conselho para você, que está me ouvindo, que é um conselho que está dentro da minha área de conhecimento. Você precisa esperar a emoção se acalmar, porque a diferença entre a emoção e o sentimento é que sentimento é a racionalização de uma emoção. Uma emoção, ela vem através de um impulso. Então, por exemplo,
alguém que te dá um empurrão sem mais nem menos, ou te agride sem mais nem menos, e você retruca a agressão porque você ficou com raiva. Aquilo foi resultado de um impulso emocional que você teve naquele momento. Ódio seria uma outra palavra, tá? Não é raiva, seria quando você tem uma outra emoção pela pessoa, é quando você, por exemplo, a pessoa te agrediu, você não teve uma reação e depois você fica com raiva dessa pessoa porque ela te agrediu. Mas aí isso já é um sentimento, não é mais uma emoção. Então quando você tiver esse balanço no seu mundo, espera as suas emoções virarem sentimentos. E aí, procure amparo na sua rede de amigos, procure amparo aí na sua família, procure conversar com uma pessoa de bom senso, até o pastor da igreja, por que não, né, Diego? Sim, exatamente. Um pastor Mas, de igreja, se você tem essa tendência, se você frequenta uma igreja, para mim não importa a sua religião, procura lá o seu padre, procura o seu pai de santo, procura o seu pastor, procura um cara que vai te dar um conselho sábio, alguém mais velho, entendeu? Mas não registre, não registre. eu quero também deixar um outro conselho aqui que é muito interessante, pelo menos do meu ponto de vista. Antes de mais nada, analisa. Por quê? Porque se houve uma falta, porque houve uma traição nessa situação, há uma traição. Se há uma traição nessa situação e a pessoa passar, vamos dizer assim, passar o pano para isso e registrar essa criança como se fosse dele, todas as obrigações de pai vão ser Vão dele. recair sobre ele. Ele vai ser o pai da criança. E não tem como fugir depois. E se posteriormente a mãe da criança vir a reincidir nisso, cometer novamente esse tipo de conduta, porque quem faz uma vez pode fazer duas. Pode fazer duas, pode fazer três. Exatamente. Não vai ter o que fazer. Aí vai ter que ficar com a conta para pagar até no mínimo os 18 anos da criança. Bom, ou seja, o conselho é muito valioso, esse conselho, né? Para você que ainda, para você que para você que a gente já avisou, que recebeu 2 red flag e que está passando pano para a mina, ó, você é o Miqueinha que vai pagar 18 anos de pensão para um maluco que não é teu filho, e se você não pagar, você ainda vai pagar cana por causa do maluco por causa do maluquinho que não é teu filho. E dê um detalhe. Ou seja, cuidado aí, porque se você está tendo um relacionamento com essa mulher, ela falou para você que foi só um deslize, alguma coisa assim, você superou isso e vai começar a criar um filho que não é teu, foi o que eu falei, vale o conselho que eu dei para você agora há pouco. Não seja um miqueinha, parceiro. Espera as suas emoções se acalmarem, se aconselha com um cara mais velho, com um amigo que você tenha que tem até, ó, pode falar com a gente, eu estou aí à disposição, deixa uma mensagem aí, a gente conversa no privado, pode ser comigo, até eu acredito que numa situação dessa, Diego, até com você mesmo, né? Sim, sim. Nós estamos aí, o Bruno, pô, se você tiver uma dor de cabeça dessa, pode correr pra gente que a gente ajuda a segurar o BO, nós estamos aqui para poder crescer, né, meu? Porque o cara passa por uma experiência dessa, a gente cresce também. E tem um outro detalhe, né? Nessa questão que eu falei, existe a possibilidade ainda dela saber quem é o pai da criança e depois que ela terminar com a pessoa que registrou, existe a possibilidade de eles estarem juntos. E aí? Você fica pagando pensão pro filho dele que ele tá criando, né? Pô, que pariu. Quando a gente fala pra rapaziada não ter medo, fica complicado quando a gente pensa em umas coisas dessa, né? Mas a real é que, meu, sério mesmo, pra você que tá me ouvindo, pra você que foi vítima disso, acredite, cara, você deu muito azar, parceiro, porque é raro, tá? E pra você que tá me ouvindo e tá pensando, porra, não vale a pena se enrolar com mulher, não vale a pena, parceiro, quando você olhar no olho de uma criança que for seu filho ou sua filha, você vai entender que vale. Você vai entender muito que vale. Você vai ver que a tua continuação é muito, muito, muito mais valiosa do que qualquer medo que você podia ter tido. Acredite em mim. Max, Bom, aqui eu vou falar uma coisa para você. Aqui eu acho que a gente já aconselhou todo mundo. Sim. Eu acho que a gente já falou o que precisava falar. A gente já pôs o medo que precisava pôr,
né? As coisas que, na verdade, não precisa ter medo. O cara só precisa saber que se der tudo errado lá no fim, é só não ir lá e registrar a criança. Sim, mas existe umas coisas para aqueles que já entrou, ou que vai entrar numa, entre aspas, Que vai entrar, não. Que vai família, entrar, não. família, Cara que entre aspas, uma família tá, constitutiva. peraí, só um instantinho. Ô, Miqueinha, você que já recebeu os red flag, que vai entrar nessa porra, eu vou falar uma coisa pra você. Não segue o canal, não dá nem like, nem comenta, vaza daqui. Na verdade, vamos pedir para ele seguir, porque de repente ele deixa de ser o Miqueinha. É o Miqueinha menos. Não, tem que deixar de ser, né, meu? Exatamente, exatamente. Porque assim, quando o cara ele vê que ele vai entrar numa fria dessa, né, ou vamos dizer assim, vai namorar uma mãe solteira, algumas coisas eu acho que ele precisa fazer. Se você me permitir aqui que eu possa até pontuar. Que é bom. Primeira coisa, olha as redes sociais. Primeira coisa é onde você conheceu ela. Isso vai falar muito sobre ela. Segunda coisa. Nesse aspecto, não, tudo bem, vamos lá, tá certo. Linha de regra tá certo. Existem exceções para todas as coisas. Sim, né? sim, mas é um ponto. Segundo ponto, se ela não tivesse filhos, ela ficaria com você? É uma pergunta que você tem que se fazer. Se a resposta for não, vaza. Essa é boa. Entendeu? Se essa mina que tá atrás de você, se ela não tivesse filhos, ela ficaria com você? Porque se ela não ficaria, meu, então você não tem por que ficar com ela. É isso mesmo. Agora, se você entrou nessa... Mais uma, fala devagar que eu tomo a nota. Ó, agora, se o cara entrou nessa fria, tem algumas coisas que ele não pode fazer. Opa, essa é bom, hein? Papel e caneta na mão. Postar fotos na internet. Ah, minha família, meus filhos. Esquece isso. Eles são filhos da sua namorada, da sua companheira ou da sua esposa. E postar foto já é comprometedor. Não, já compromete. Já compromete. Ou seja, a melhor dica aí é pro cara, não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Isso. Só faça isso quando você tiver uma boa solidez com a mina, que você tem certeza que você vai querer ficar com aquela mulher e que, a criança vai fazer parte da tua vida. Cara. E ela deu prova de que é uma pessoa que ela vai estar com você lado a lado. Caso contrário, não faça esse tipo de coisa. Vale a dica lá atrás, né? Tem muita mulher no mundo pra você ficar arriscando se queimar aí. Exatamente. Outra coisa, a forma de se apresentar em público, né, que vai acabar sendo um pouco redundante com a primeira. Ah, essa aqui é minha namorada, essa aqui são meus filhos. Não, essa aqui é minha namorada e são os filhos dela, o filho dela. Uhum. Mais um ponto se você já entrou. Mais uma outra coisa. A criança tem pai. Então você não tem que ficar se preocupando com a educação da criança. Isso não é responsabilidade sua. Entendi. Pô, isso daí, olha, imaginando aqui imaginando o ponto de vista feminino, puta que prejuízo que é para as mulheres. Opa, mais um ponto. Mulheres, né? Mais um ponto. Você não é o pai da criança, você é o tio dela. Ou seja, você brinca tudo, mas as responsabilidades de pai não são suas. Ou seja, você não tem que comprar fralda, você não tem que pagar. Você paga um almoço, tal, você tá todo mundo junto. Agora, você compra para levar para casa dela. Se quiser ajudar, né? Dá o dinheiro e fala para ela, tá aqui o dinheiro, você vai lá e compra a fralda. Exatamente, nada de comprovante. Pix. É dinheiro na mão. Isso, nada de Pix. E evita esse tipo de conversa no WhatsApp, porque isso aí faz prova também. Tudo que você gera de documentação, puta, cara, eu vou falar uma coisa pra você, olha, brother, se você está ouvindo aí, é mais fácil ter pena da mulher do que você, porque você ficar tentando equilibrar uma relação dessa, bom, aí a gente vai daquele ponto, né, meu? É o red flag, cara. Se você pegou uma mina que é firmeza, e a maioria delas ela não vai dar red flag pra você. Ela não vai dar porque ela é uma mina firmeza, ela não tem por que dar red flag. Sim.
Exatamente. Entendeu? Só que tem uma coisa que eu quero falar aqui também, deixar bem claro aqui, tá? Acho que pra gente finalizar. Não são todas as mães solteiras que são desonestas. É uma pequena parcela delas que podem querer te dar dor de cabeça. Isso. É isso mesmo. Infelizmente, essas pessoas acabam fazendo queimando a fama das boas. Mas É, eu vou usar um não artigo. permita, Eu vou não usar um artigo. permita que não permita que aquela parte do seu cérebro, né, que está acostumada a ficar te alertando, a ficar te apavorando por causa. Não permita que aquela parte roube a tua vida, cara. Não permita, porque ela vai entender. Toda vez que, qualquer coisa, você vai perguntar, pô, será que sim, será que não, será que sim, será que não? Cara, é o princípio da justiça até, né? A gente sempre dá a, a preferência à inocência, né? Sim. Eu vou usar Você pressupõe a inocência, a pressuposição de inocência. Isso. Isso. É até uma coisa que eu ia falar. É um termo legal que eu vou usar para fazer uma analogia. Ninguém será considerado culpado senão por sentença penal transitada em julgado. O que quer dizer isso? Você só é considerado culpado por um crime quando você foi condenado e não cabe mais recurso. Aí nisso eu uso um ditado popular antigo que ele fala que você é honesto até que me prove o contrário. Sim. Mas, É, todavia, é necessário a gente ter cautela. mas é da vida, né? É Isso aí da é da vida a vida. gente ter cautela. Isso aí é da vida, isso aí é da vida. A gente prestar atenção. Meu, red flag, você quer uma analogia boa para red flag? É atravessar o farol vermelho sem olhar, mano. Hum, Entendeu? É atravessar o farol vermelho. Pode dar certo? Pode dar certo. mas pode vir um caminhão. Entendeu? Não, às vezes, não é nem o caminho, às vezes você mata um cara de skate. Puta, e aí, meu? Sim, Matou o cara. E aí? Como é que você faz para arrumar para reparar um negócio dele? Então, parceiro, foi o que eu falei, red flag é sinal vermelho, parceiro. Se você já recebeu 2 e passou por cima, você já virou o biqueinha. Você que está ouvindo. Tá? Então, só ouve os conselhos, mas foi aquilo que eu falei. Se deu tudo errado, bateu lá no fim no tal, você descobriu que você era um miqueinha, não registra, parceiro. Só isso. Não registra e pronto. E aqui é melhor encerrar, né, meu? Porque nós já estamos sim. pendurados nesse podcast aqui. O Bruno que vai ficar contente com a gente. Ele É, gosta, ele adora. Um abraço pro Bruno aí. Vamos pro Jabá, né, meu? Vamos pro é, Jabá. abração, Fazer um Brunão. jabazinho aí. Vamos Brunão, pedir vou pedir pro Bruno para deixar um linkzinho de algum produtinho que a gente tem aí, para você poder estar ajudando a gente a melhorar aqui a produção, né, meu? Porque seria interessante a gente conseguir até melhorar um pouquinho o nosso áudio, né, Diego? Não sei como é que a sim, gente pode fazer, mas com dinheiro tudo melhora, né? exatamente. Então, bom, aqui eu vou encerrando, eu vou perguntar, quer falar mais alguma coisa? Diego, não bota mais medo de ninguém, não. Manda só um beijo para tua mãe e pro teu pai e pronto, hein, meu? Ah, tranquilo. Eu quero deixar um abraço para todo mundo e eu quero deixar aqui em memória um beijo para minha mãe. Não, Faria só para te aniversário hoje. Não, sua mãe? Oh, pô, que legal, parabéns. E como é que é o nome da tua mãe? Pô, só o primeiro. Eronice da Graça Afonso Saturnino. Ih, Ela faria pô, era hoje só o primeiro. Era só a primeira. Dona Nossa Nice. Saturnino. Dona Nice. Ela tá, Dona Nice, ela tá nos nossos ouvindo. parabéns a Dona Nice aí, que trouxe para o nosso convívio aí o Diego e sua sabedoria legal. Ela tá nos ouvindo do céu agora. Ah, é? Pô, Tá. então, que receba que receba nossa boa intenção para com você. É. Sim. Bom, aqui eu já dei tchau para a rapaziada, o que eu queria falar é o seguinte, agora o Diego é meu advogado aqui, pelo menos aqui do canalzinho aqui, desse canal aqui e eu vou falar para você que se você não curtir e não compartilhar, nós metemos um processo em você, meu. Agora eu Opa! tenho advogado. Eu tenho advogado. A gente processa. Não, mentira. Mentira porque vai dar muita despesa. Não sei nem de onde você está. De repente você está ouvindo a gente em Uganda, já imaginou? Exatamente. A carta Ia dar muito rogatória tempo, leva 4 anos para ser cumprida. né? Ia dar muito trabalho. Mas se você deixar o seu like, se inscrever e tiver qualquer dúvida, foi aquilo que eu já falei antes. Se você descobriu que é o Miqueinha aí,
Deixa um salve para a gente. Se você não descobriu o que é o Miqueinha, mas ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários aí. Eu vou estar revisando agora os comentários do último vídeo para no próximo estar falando disso. Vamos fazer isso, né, Diego? Isso. A gente também está respondendo a galera também. Qualquer dúvida que tiver, manda uma mensagem para a gente aí, deixa uma mensagem no canal, que assim que a gente puder, a gente vai estar respondendo. Isso, vai estar lá nos comentários o telefone do Diego, o meu telefone, o telefone do Bruno e o link do produto para você poder estar adquirindo. Eu vou até, eu tô passando vergonha porque foi um produto que eu montei com o Bruno, que é um áudio, é um e-book. Ele é pequenininho, mas ele é muito objetivo. E eu vou ser honesto com você, eu não lembro o nome do produto para dar o jabá aqui, você acredita? Eu passando vergonha. Não tem uma colinha? Não tem, eu esqueci de pegar, estou passando vergonha aqui, estou fazendo Eita. feio. Bom, a minha vergonha, vou para o meu canto aqui. Eu me despeço aqui de você, Diego. Obrigado pela atenção aí. Obrigado não, né? Somos host, co-host ou somos host? Somos os dois hosts, né? Isso. Logo aí, quem sabe a gente não vai estar recebendo alguém para bater papo aqui. Talvez começar pelo próprio Bruno, né, meu? Vamos pisar na cabeça dele um pouco. Sim. Vamos começar por ele. Né? Vamos ver como é que a gente faz para poder estar fazendo uma coisa dessa. Bom, agora eu vou me despedindo aqui, aquele salve, fui! Falou!